Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 19 de julho de 2021, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos no livro 1, capítulo 1, intitulado Deus. Nós estamos agora estudando sobre Deus. Hoje nós iremos iniciar o panteísmo, pergunta de número 14. E vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. Vamos orar? Deus, nosso Pai, Jesus, amor de nossas vidas, queridos amigos espirituais aqui presentes, mais uma vez, amado Mestre, é sempre um motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos em Teu nome para estudarmos a obra espírita. Nós, Senhor, te rogamos e te pedimos a permissão, te rogamos o amparo, a assistência, que possamos acalmar a nossa mente, silenciar, para assim podermos receber a inspiração dos nossos amigos espirituais que coordenam esse trabalho. Graça te damos, Senhor. É em Teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Que a espiritualidade possa mais uma vez nos conduzir. Que assim seja. Ok? Então vamos primeiro voltar e pegar o conceito de panteísmo. Vamos lá. Faça aí as suas anotações. O panteísmo é a crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente e imanente, ou que o universo ou a natureza e Deus são idênticos, ou seja, tudo é Deus dentro do panteísmo. Olha só aqui, olha. É a crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente e imanente, ou que o universo ou a natureza e Deus, tudo isso são idênticos. Sendo assim, os adeptos dessa posição do panteísmo, os panteístas, não acreditam num Deus pessoal, antropomórfico, ou seja, a forma de um homem, ou um Deus criador. A palavra é derivada do grego pan, que significa tudo, e theos, que significa Deus. Embora existam divergências dentro do panteísmo, as ideias principais dizem que Deus é encontrado em todo o cosmos como uma unidade abrangente. Portanto, é inaceitável no panteísmo o politeísmo, que aí sim seria adoração e crença em vários deuses. Então, dentro do panteísmo, tudo é Deus. Dentro do politeísmo é a existência de vários deuses, tá bom? Pautado nesse conceito, vamos agora entender o Livro dos Espíritos. Vamos entender as perguntas. Então, nós já sabemos que panteísmo é uma coisa e politeísmo é outra, tá? Panteísmo, Deus é o universo. Deus é a natureza. No politeísmo existem vários deuses, tá? Então, vamos lá. Pergunta de número 14. Deus é um ser distinto? Ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Então, a pergunta está direcionando para onde? Para o panteísmo ou para o politeísmo? Para o panteísmo, Essa força de todas as inteligências do universo reunidas. Vamos ver a resposta. Ele diz assim: se fosse assim, Deus não existiria,
Porque seria efeito e não causa. O universo é a causa? Não, ele já é o efeito. Então logo Deus não existiria, porque ele não seria a causa, ele seria o efeito. Ficou confuso? O universo fez por si mesmo? E outra, quando você fala, nós já aprendemos aqui os atributos de Deus. Então quando a gente fala que Deus é eterno, a gente já sabe que nem tem começo e nem tem fim. Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças. Porque aí quando ele fala Deus é um ser distinto, eu estou indo para onde? Para o monoteísmo. Ou seria, segundo a opinião de alguns, agora ele entra no panteísmo, a resultante de todas as forças, que essa é a crença panteísta. Que Deus é a soma de tudo, daí a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. Aí ele diz, se fosse assim, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Porque tudo isso, quando ele fala dessas forças, de todas as inteligências, tudo isso é efeito, não é uma causa. Porque é como se fosse assim, vamos dizer que você entra dentro de uma sala e ali tem 20 quadros que você pintou. Você é o criador dos quadros. Mas se eu olhar para o quadro e dizer que você é o quadro, e aí? Esse é o panteísmo. Você é os quadros e não o criador dos quadros. Então, se eu digo que os quadros é você, que você é os quadros, a resultante de todos aqueles quadros formam você, aí então você não seria a causa, você seria o efeito, porque o quadro é o efeito, não é uma causa. Conseguiu entender agora, Narumi? Entendeu? Então o panteísmo ele é isso. Ele pega a criação e diz que a criação é o criador. Não. O criador é o criador. A criação é o efeito. A causa é o criador, que seria o pintor, dando um exemplo. Então, se fosse assim, Deus não existiria, porque seria efeito e não a causa. Ou seja, ele seria o quadro e não o pintor. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma coisa e outra, o efeito e a causa. Eu fiz o quadro e eu também sou o quadro. Não tem como. Deus existe. Disso não podeis duvidar, e é o essencial. Olha, como eu disse, tua cabeça não dá conta. Vai sair faísca que não vai chegar a resultado nenhum. Eu só quero que você entenda isso aqui, que Deus existe. Disso não podeis duvidar, e é o essencial. Não duvide da existência de Deus. Crede-me, não vades além. Credes, assim, presta atenção que eu estou falando, acredite em mim. Não vá além, que você não vai dar conta. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos. Porque acreditaríeis saber, quando na realidade nada sabeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas, né? Sistemas é a forma de tentar explicar. Você cria, né, um conceito em torno de. Então, larga esses conceitos, larga esses sistemas. Fica só nesse aqui. Deus existe, pronto. Não fica imaginando, ele é isso, ele é aquilo, ele está nisso, ele está lá. Não. Deus existe. Não duvide disso, pronto. É tal qual a gente faz com criança. Não chega uma hora que a criança começa a fazer pergunta que você não tem como explicar para aquela criança, ela não vai dar conta de aprender. Aí você diz, meu filho, quando você crescer um pouco mais, a mamãe vai falar sobre isso, porque agora eu não tenho nem como explicar isso para você, porque você não tem material pedagógico para entender. Aí você espera a criança adquirir conhecimentos, adquirir a maturidade, porque agora sim ela vai ter material interno pedagógico para que você possa explicar. Mas o que a gente já estudou aqui, Deus não se explica, se sente. Daí dizer que nos falta um sentido.
Então ele diz: não vos percais no labirinto de onde não poderíeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando na realidade nada sabeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. É tipo assim, tu tem tanta coisa para te preocupar, tanta coisa para te aperfeiçoar, tanta coisa para você se descobrir, tu vai querer explicar o que tu não tem maturidade para isso? É você querer fechar a panela da pressão, né, da panela de pressão, você quer colocar a tampa, mas não tem nem água nem feijão dentro. Então, o primeiro passo, meu filho, é catar o feijão, lavar o feijão. Quando colocar, aí sim você vai pôr a tampa. Então, não adianta você pôr tampa se você não tem nada dentro. Então, de uma forma muito simples, eu tentei dizer o quê? Cada coisa no seu devido tempo. E existe uma sequência. Então, é impossível nós entendermos Deus se nós não temos ainda o principal sentido para isso. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçardes delas. O que vos será mais útil do que quererdes penetrar o que é impenetrável. Olha só. O que vos será mais útil do que quererdes penetrar o que é impenetrável. Ou seja, não vá perder tempo com isso. Aproveite seu tempo para o seu aperfeiçoamento moral. Esse é realmente saber valorizar o tempo. Essa foi a pergunta de número 14. E aí o professor vem com a de número 15, ainda dentro de panteísmo. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade? Ou seja, que pensar da doutrina panteísta? Que foi o que nós explicamos quando nós lemos lá a teoria do panteísmo, né? Da opinião, todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade, né? Então, juntando tudo, forma-se um Deus. Resposta: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Olha que interessante, né? Pergunta de número 16. Os que professam esta doutrina pretendem encontrar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não existindo o vazio ou o nada em parte alguma, Deus está em toda parte. Estando Deus em toda parte, já que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que se pode opor a este raciocínio, né? Então ele pegou aqui o panteísmo e foi para você ver que Kardec faz a pergunta, mas ele já leu, ele estudou. Você vê aqui que ele deu a definição, né? E os espíritos respondem. Então ele pergunta: que se pode opor a este raciocínio? A razão. A razão. Reflete maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Dá uma refletida aí que você vai ver que não é bem assim. E aí o professor Allan Kardec faz um comentário. Esta doutrina faz de Deus um ser material, porque se é o universo, se é a natureza, logo ele é o quê? Material, e vai contra um dos atributos, imaterial. Lembra? Deus é imaterial, porque tudo que é matéria sofre mudanças e Deus é imutável. Então, esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de suprema inteligência, seria em escala maior o que somos em menor escala. Ora, transformando-se incessantemente a matéria, Deus, nesse caso,
não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeita a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade. Qual é? A imutabilidade. Porque se é matéria, logo sofre mudanças. Está claro, gente? Isso está dando para compreender? Não se podem conciliar as propriedades da matéria com a ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado em nosso pensamento. E nenhuma sutileza de sofisma conseguirá resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema acima está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Confunde o Criador com a criatura. Exatamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou, né? Então, dentro do panteísmo, a criação seria o Criador. E, em verdade, a criação é o movimento integrante da divindade, mas não é a divindade. Ok, gente? E assim, meus amigos, nós finalizamos mais um livro, o livro primeiro do capítulo 1 de O Livro dos Espíritos. Nosso próximo estudo, nós iremos estudar elementos gerais do universo, onde nós vamos ter o conhecimento do princípio das coisas. Lembrando que esse primeiro livro vai ser desenvolvido no livro A Gênese de Allan Kardec, tá bom? Um grande abraço dessa família EOS Manaus, um grande abraço da tia e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Que a misericórdia divina possa nos abençoar sempre. Então, larga esses conceitos, larga esses sistemas. Não fique imaginando, ele é isso, ele é aquilo, ele está nisso, ele está lá. Não. Deus existe. Não duvide disso. Pronto. Tu tem tanta coisa para te preocupar, tanta coisa para te aperfeiçoar, tanta coisa para você se descobrir, tu vai querer explicar o que tu não tem maturidade para isso? Não vá perder tempo com isso. Aproveite seu tempo para o seu aperfeiçoamento moral. Esse é realmente saber valorizar o tempo.